para passar perfume, pentear o cabelo para sair bonito no vídeo. Isso quem está com a câmera aberta, né? Então, oficialmente gravando aqui, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Contabilidade e Cálculo Atuarial, tá? Meu nome é Alessandro, também conhecido como Tio Ali, né? Como você já deve ter escutado aí, para quem ainda não me viu. Eu sou professor de Ciências Contábeis da FTEC, tá? Também sou funcionário público na área de contabilidade, tá? Mais precisamente contador do município de Bento Gonçalves. Então, essa nossa disciplina aqui, ela é de 30 horas, ou seja, 10 encontros. Na verdade, 9 encontros, tá? Porque a última lá, o 10º encontro é só para recuperação, só para o grau C, então vocês têm 9 encontros. E já digo de imediato que, como é uma disciplina de 30 encontros, a gente tem praticamente toda quarta uma atividade para fazer, para ajudar na composição da nota. Inclusive hoje, né, Valdiceira? Inclusive hoje. Tá? Mas daqui a um pouco eu vou explicar. Bom. Fiquem tranquilos. Temos duas alunas aqui, né, que não são de Ciências Contábeis, pelo que eu vi aqui, a Mônica e a Morgana, tá? Claro que a gente, apesar de ser um assunto da área contábil, a gente não vai se aprofundar, primeiramente porque são 30 horas somente, então essa é uma daquelas disciplinas que, no meu ver, caberia ser uma disciplina de 60 horas, tá? Mas, não só aqui na FTEC, mas em qualquer faculdade aí, a grande maioria usa só 30 horas para essa disciplina de contabilidade atuarial, que é importante, a gente vai ver no transcorrer aqui das aulas, que é um assunto que não poderia ser tão resumido, mas, né, matriz curricular é matriz curricular. Fica aí uma dica para o DACONT, né, o Diretório Acadêmico, lutar também por essa melhoria, ampliar, né, essa quantidade de horas, aí, principalmente para os alunos que estão no curso de graduação em Ciências Contábeis. Bom, então, as nossas aulas serão às quartas-feiras, então a gente vai ter encontros online toda quarta-feira, praticamente. Quando não tiver, quando for só uma atividade, uma avaliação, eu vou avisar previamente, tá? Então, os materiais serão colocados no Moodle e também disponibilizados no grupo de WhatsApp, tá? O grupo de WhatsApp é o nosso contato direto, tá? Seja para enviar trabalho, seja para tirar dúvida. Claro que tem o e-mail, tem a postagem no Moodle, né, para formalizar, mas, né, quem está com dúvida, quem perdeu uma explicação, não entendeu direito, né, fica à vontade para usar o WhatsApp ali para perguntar. Claro que online, no WhatsApp, a gente vai estar nos dias de aula, né, tanto mesmo estando aqui ao vivo, como respondendo ali. Então, das 19 às 22 é o online no WhatsApp, nas quartas-feiras. Nos demais dias, eu sempre respondo, né? Às vezes não respondo de imediato, porque tem outras coisas para fazer, mas a gente está aí disponível, né? Então, eu já tenho aí um histórico de alunos que mandam mensagem no domingo de manhã, domingo de meio-dia, domingo de tarde. Eu não vou citar nomes, né, para não constranger, mas assim, né, eu acho que a Débora, o Edmar, a Baldiceira pode confirmar que alguns mandam nesses horários, né? Fazia o quê, né? Hoje de madrugada o professor já estava mandando material. Não, mas não era madrugada. Não, e o pior de tudo não é o aluno mandar para o professor. O problema todo é o aluno mandar para o professor e o professor responder logo depois. Não, em pleno domingo, 9 da manhã, ou então no domingo de tarde, depois das 5. Tipo, algo não está certo de errado, né? Tudo bem. As aulas também vão ficar sempre gravadas aqui pelo Microsoft Teams. Eu vou disponibilizar lá no meu canal e, claro, vou deixar o link lá no Moodle e colocar no grupo de WhatsApp também o link dos vídeos. Então, se alguém, né, chegou atrasado ou perdeu a aula ao vivo, vai estar disponível ali o vídeo para assistir toda a aula novamente. Ou, no caso que não entendeu alguma dúvida, né, reassiste a explicação ali ou o comentário para não ter nenhum problema, tá? Relembrando que, né, ainda não é oficialmente, mas é quase certo que o próximo semestre será presencial. Então, claro, não essa disciplina, né, que vocês estão falando agora, mas as demais disciplinas do próximo semestre, de bastidores, digamos assim, tá? Tem a informação que será de forma presencial, né, sem nenhum problema até então. Claro que a FTEC vai dar mais informações, né, do que vai ser preciso, né? Se vão dividir turmas, se vão pedir carteira de vacinação,
né? Se vão pedir outras coisas, mas acredito que seja presencial realmente no próximo semestre. Tá? Então, de imediato, pessoal, já vou compartilhar com vocês aqui, tá? O nosso cronograma de aulas. Tá? Então, lá no Moodle, tá? Eu já publiquei esses arquivos aqui. Então, esse aqui é o plano de ensino, o pessoal está visualizando aí? Estão conseguindo? Sim. Beleza, tá? Então, o plano de ensino aqui, para quem quer saber, né, a questão do competências, habilidades, né, da cadeira, base tecnológica, são os assuntos que a gente vai ver, tá? A questão das notas, né, grau A e grau B. Então, grau A, 40% de atividade, 60% da ativária, da avaliação remota. E no grau B, o contrário, mais atividades e menos peso na avaliação. E grau C, 10, né? Então, sem nenhum mistério. E o plano de ensino é bom porque ele tem aqui a bibliografia, tá? Tanto a básica quanto a complementar. Esses livros todos tem aqui na biblioteca virtual aí da FTech, mas também é fácil achar em bibliotecas físicas ou no Google aí pela internet, tá? Claro que todo o material que a gente vai trabalhar aqui, eu vou tirar dos livros ou vou resumir para vocês, tá? Mas quem gosta de ter livro para ler, para estudar, tá? É essa situação aí, tá? Depois aqui nós temos o nosso cronograma. Estão visualizando? Sim. Muito bem. Então, dia 13 de 10 aqui. Hoje a gente já vai ter alguns assuntos, porque, como eu disse, 30 horas passa voando, né? E a gente tem algumas partes teóricas para ver que vão dar subsídios para alguns cálculos práticos, tá? Então, hoje a gente já vai ver a questão lá do que é a ciência atuarial e o profissional atuário, tá? Nas próximas 2 quartas-feiras a gente vai calcular o risco, e lembrando que esse risco aqui ele envolve muita estatística, então quem gosta de estatística vai adorar essas 2 próximas aulas, né? Bastante cálculo, sem nenhum problema. Lembrando que esses cálculos estatísticos aí poderão ser feitos numa calculadora normal, tá? A gente não vai precisar de uma calculadora científica, nem HP, tá? Ou o Excel, né? Que o Excel ele pode fazer qualquer cálculo, desde que eu saiba editar as fórmulas ali, ou usar as fórmulas pré-prontas que tem ali, tá? Então, vai ser risco. E lá no dia 3, pós-feriadão de finados, ou feriado de finados, tá? Tem mais alguns assuntos. Então, lá no dia 10 de novembro, a gente já tem a primeira atividade, a primeira avaliação, né? A ativária, como eu chamo, né? Que é a atividade avaliativa remota, que eu batizei assim, tá? Já que é uma prova virtual, tá? Como você sabe, então, aqui no quinto encontro eu já tenho que ter o grau A, para que lá no nono encontro eu já tenha o grau B, e sobra o 10º encontro lá em dezembro, para aqueles que conseguirem se classificar. E depois lá da avaliação de grau A, eu tenho mais assuntos técnicos contábeis, né? Então, como eu disse, a gente não vai poder aprofundar muito, justamente porque é uma disciplina curta, tá? A gente vai ver alguma coisa de registro contábil, demonstração contábil, tudo isso relacionado, claro, à parte atuarial, tá? Então, você já tem aqui um roteiro dos assuntos que a gente vai trabalhar na disciplina, certo? Claro que a cada dia desses aqui, tá? Desses encontros, a gente vai ter uma atividade que vocês vão ter uma semana para fazer a postagem. Então, por exemplo, a atividade de hoje, que eu já disse lá, e a própria Camila já falou ali que deu spoiler, né? Então, vocês vão ter até semana que vem para postar ali via Moodle, tá? Para valer um percentual da nota. Então, sempre vai ser assim, para a gente compor a nota, né, semanalmente, para evitar que nenhum aluno fique nota quanto no conhecimento, né, do conteúdo, certo? Beleza. Então, temos aqui o cronograma, temos o plano de aula, tá? Então, agora, eu vou interromper esse compartilhamento, vou voltar aqui, e nós vamos ver agora, tá? Esses slides aqui, deixa eu compartilhar esses slides com vocês, tá? Que eles já estão lá no Moodle, eu já tinha enviado isso aí lá no início do semestre, né? O Edmar imprimiu, está mostrando ali.
Eles estão salvos em PDF, resumidos também ali no Moodle e aqui no grupo de WhatsApp. Mas aqui a gente vai abrir eles agora aqui justamente para ficar melhor a visualização e vocês acompanharem ele por aí, tá? Estão conseguindo visualizar aí? Sim. Muito bem. Então, os slides aqui, esses slides não fui eu que criei, tá? Isso aqui, se não me engano, é de uma faculdade ou de um ministério, aí, não lembro, mas no final tá ali os créditos, tá? Mas foi o que eu achei, assim, ficou bem resumido, e não só resumido, mas também de forma clara e lógica, o que é a ciência atuarial e o profissional que trabalha com o cálculo atuarial. Primeira pergunta aqui de todos, vocês já tinham ouvido essa palavra ciência atuarial ou cálculo atuarial? Alguém pode dar aí um testemunho, alguma coisa desse tipo? Valdiceira, no escritório, tu já tinha visto isso aí? Não, nunca vi falar. Alguém já ouviu falar sobre cálculo atuarial? Não. Então é bom. Então vamos ver aqui. O que é a ciência atuarial aí, então, pessoal? Tá? Ó, ela é uma miscelânea, tá? Porque ela trabalha com matemática, claro que é matemática relacionada ao seguro, tá? E previdência, incluindo probabilidades. Então, dá para dizer aqui, né, de maneira clássica, que é o ramo do conhecimento que lida com a matemática de seguro e previdência, incluindo probabilidades usada para garantir que os riscos sejam avaliados. Então, com certeza vocês já ouviram falar, né, de previdência social e seguro, sejam eles seguro de vida, seguro imobiliário, seguro de veículos, entre outros. Então, a ciência atuarial trabalha basicamente nessas áreas, seguro e previdência. Por quê? Porque elas trabalham com coisas do futuro, coisas que ainda não aconteceram. Tá? A contabilidade normal, tá, pessoal, trabalha com o passado. Tá? Então, tudo que já foi acontecido vira registro contábil, né? Depois vira demonstrativo, depois é auditado, depois é analisado. Já a ciência atuarial, ela trabalha com o futuro. Então, qual que vai ser o prêmio de um seguro, qual que é o valor desse parcelamento, tá? A previdência, quanto que eu tenho que contribuir para um regime de previdência não falir, tá? Seja ele privado ou público, tá? E eu tenho que fazer cálculos, tá? Projetar riscos, a gente sabe que quando você vive no mercado financeiro, você tem muito risco, né? Então, a ciência atuarial trabalha basicamente com esta situação, tá? E, claro, como a gente tem a parte contábil, né, a contabilidade atuarial, trabalha com a provisão para pagamentos futuros desses benefícios, tá? Então, dá para imaginar, né, bem básico, o INSS, ou aqueles municípios ou estados que têm o seu regime próprio de previdência, que é o caso de Bento Gonçalves, ou qualquer corretor de seguro, ele utiliza a ciência atuarial para fazer as suas projeções, os seus cálculos. Certo? Ficou claro? Alguma pergunta sobre essa primeira parte? Tá? Se tiver dúvida, pergunta, pessoal. É só abrir o microfone, perguntar ali, tá? Mandar uma mensagem e a gente volta, tá? Então, eu vou falando, daqui a pouco eu paro, pergunto se o pessoal está entendendo aí, tá? Até alguns anos atrás, tá? A ciência atuarial ela era um ramo da contabilidade, tá? Mas hoje nós já temos muitas faculdades públicas e privadas que têm o curso de graduação em ciências atuariais, já forma especificamente o profissional desta área, tá? E realmente é importante, né? Porque ela tem peculiaridades para isso, tá? Como eu disse, né? 30 horas é pouco para saber tudo de ciência atuarial, tá? 60 já é pouco, imagina 30. Por isso que foi aberto esse curso para dar ênfase a essa temática. Tá? Mas não só o profissional de ciências atuariais graduado é que pode trabalhar. Então, a gente vai ver ali que outros profissionais com outras graduações também podem atuar como na ciência atuarial. Certo?
Bom, olha aqui, ó. Então, esse aqui é o atuário, né? Que é o nome que você dá para o profissional da ciência atuarial. Então, ele é o profissional graduado que atua no mercado econômico financeiro. Então, no momento que você fala que ele atua no mercado econômico financeiro, o que é que tem que ter em mente? Tem que ter o certificado para poder atuar, o famoso CPA, né? CPA 10, CPA 20. Nesse caso aqui, CPA 20, que é o mais alto, né? Todo mundo que trabalha em bancos, né, corretor, envolver o mercado financeiro tem que ter esse CPA, que é como se fosse um registro, né, para o profissional trabalhar ali, como se fosse o CRC do contador, o CRA do administrador, né, a OAB do advogado, entre outros. Então, eu não posso ser atuário só com o curso, eu tenho que ter o CPA, tá? Sem nenhum problema. Então, o que esse profissional faz, ó? Pesquisas, tá? Promove pesquisas, estabelece planos e políticas de investimento e amortizações, tá? Em qualquer área ali, previdência, seguros, tá? Seguro privado social. Então, basicamente o quê? Calculando a probabilidade de eventos, avaliando os riscos e fixando prêmios. Então, basicamente, o profissional atuarial, ele trabalha projetando, né? Quanto que eu vou, por exemplo, uma empresa que vai lançar um seguro de vida familiar. Então, tem que planejar. Tipo, a família pode ser 2, 3, 4, 5, 15 pessoas. Eu vou ter um valor, um prêmio, um risco, né, para cada caso. Então, o profissional atuário, ele acaba trabalhando com essas projeções, com toda essa questão aí de futuro. Evitando, né, principalmente que aquela empresa, aquela corretora de seguros, ou aquele instituto de previdência, ou aquele órgão de previdência privada, vá à falência, ou seja, não tenha dinheiro suficiente para fazer a cobertura, né, dos seus segurados ou previdenciários ali. Tá? Então, é um trabalho sensível, porque a gente não trabalha com o que aconteceu, a gente projeta o cenário futuro. E você sabe que projetar o futuro não é fácil, né? A gente pode achar que a gente sabe o que vai acontecer no futuro, mas é sempre probabilidades, né? Não é 100%. Então, a gente tem que ter o máximo de conhecimento e informações possíveis, enquanto atuário, né? Para estar produzindo essa informação para a empresa ou organização que ele está vinculado, certo? Então, aqui, né, qual é que é a função clássica? Calcular os prêmios e as reservas. Então, como a função clássica do contador é controlar o patrimônio, a função clássica do atuário é calcular os prêmios e reservas. Parece simples, né? Mas não é, tá? E não só do contador, quanto aqui do atuário, mas de qualquer graduação, a gente acha que é fácil, né? O gestor financeiro ou logística, né, que nós temos aí os alunos, o pessoal, não, logística é só ver lá o movimento, não. Gestão financeira é só saber os juros. Não, isso são funções clássicas, né? A gente sabe que derivadas dessas funções clássicas, a gente tem muita coisa para fazer. E o atuário aqui, né, especificando, é aquele que vai projetar o futuro, né? O futuro de várias pessoas está na mão dos cálculos desse atuário, né? Poder ali contribuir durante todo o tempo de vida ativa, né? Vida laboral ativa, e quando se aposenta, não tem o dinheiro, né? Então, às vezes, é erro de cálculo do atuário. Claro, né, pessoal, que antes que vocês perguntem, eu já vou dizer assim, né? Tio Ali, e no Brasil funciona direitinho? Ninguém dizia dinheiro dessa parte aí? Né? No Brasil, pessoal. Então, assim, né? A gente não pode ter complexo de inferioridade, mas a gente tem muitos esquemas aí que às vezes nem vão para as manchetes dos jornais, que o profissional, né, da ciência atuarial está envolvido em desvio, em lavagem de dinheiro, entre outras coisas aí, tá? Eu já fiz uma auditoria, né, num caso semelhante a esse aí, que o pessoal descontava, o trabalhador faleceu, o pessoal seguiu colocando o nome dele ali, aí botou um laranja e dizia o dinheiro do seguro ali, tá? A viúva não recebeu nada, nem os filhos, né? É Brasil, tá? Recentemente teve um caso aqui, né? Acho que 2, 3 meses, acho que foi em Porto Alegre, não foi em Porto Alegre, foi no Rio de Janeiro, que tinha essa situação. Até eu lembrei de botar o link para vocês aí, esqueci. Se eu achar ele ainda, eu boto no grupo de WhatsApp e vocês verem que às vezes não é o conhecimento, né? É a índole da pessoa que faz com que
as coisas saem de má fé, tá? Mas aqui eu sei que todo mundo vai trabalhar bem, né? Tanto na contabilidade, quanto na gestão financeira, quanto na logística, e não vai ter esse problema. Até porque todo mundo aqui já é rico, né? Então, para que mais dinheiro? Né, Gabriel? O Gabriel ali já é fazendeiro lá de Barão, né? Metade da cidade é do Gabriel. Bom, prosseguindo então, pessoal. Bom, se fosse, tio Ali. Não, não é? Ah, falta muito. Bem muito. Tudo bem, beleza. Tudo, né? Seguindo aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Em uma seguradora, o trabalho básico do atuário consiste em analisar casos de mortalidade, invalidez, doença, fecundidade, natalidade, entre outros. Claro que essa aqui é uma seguradora e esse aqui é um exemplo de um seguro de vida familiar, né? Ou até individual, mas familiar. Então, por exemplo, acredito aqui que todos, em algum momento, já tiveram ou ainda têm algum seguro, né? Seja do carro, da família, tá? Intelectual, né? Porque dá para segurar qualquer coisa, né? Tem gente que faz seguro aí para inteligência, né? Muitos cantores aí fazem seguro para voz, jogadores aí fazem lá para o seu físico, né? E é possível, tá? Então, todos esses cálculos aí, né, que eu citei, mais esse que está no slide, quem faz é o atuário. Agora, eu pergunto para vocês, tá? Vou perguntar específico aqui para a Aline Dal Ponte, né, que ela é mãe. Eu sei que ela é mãe, né, porque ela tem um filho, né? Brincadeiras à parte. Aline, como é que tu sendo, né, fazendo o cálculo atuarial, como é que tu vai saber quantos filhos uma pessoa vai ter e quando ela vai morrer? Meio lógica essa pergunta. Quantos filhos uma pessoa vai ter? A pessoa quer te contratar para fazer um seguro, como é que tu vai dar o valor para ela? Ah, daí sim, aí tu vai analisar, dependendo do tipo de seguro que é, vamos supor que é um seguro de, o que? Seguro de morte? Não, seguro de vida, tipo esse que está no slide aqui, ó, que tem que calcular todos esses indicadores. Como é que tu calcula a fecundidade e a natalidade da pessoa? Não faço ideia. Pela idade, começa pela idade, certamente uma pessoa mais jovem vai ter mais probabilidade de ter filhos do que talvez uma pessoa com mais idade, por exemplo. Isso aí, parabéns. Então, assim, pessoal, o atuário, tá? Ou atuária, né? Tem que saber tudo isso aí, vai ter que ser meio, né? Médico, meio vidente, né? Vai saber, porque ele vai ter que botar um valor. Por que às vezes um seguro é mais alto, ou um plano de saúde, né? Ele é mais alto para pessoas com mais idade? Porque, né, teoricamente, vão usar mais, vão consultar mais, vão ter mais problemas. Lembrando que tudo isso é teórico, né? É probabilidade, é ciência. É tipo seguro de carro. Ah, eu vou usar o carro para trabalhar e para a faculdade e vai te custar mais do que se tu vai usar o carro só para passear, por exemplo. Isso aí. Então, se tu está fazendo um cálculo para um prêmio de um seguro de carro, tu vai ter que analisar isso aí. Tá? O que que acontece? Por que o pessoal não tem um plano pronto, né? Eu quero segurar o meu carro. Aí ele tem que, aí tu vai dar as informações, o ano do carro, a marca, se tu vai trabalhar, se a garagem é coberta, não é? Então, tudo isso é cálculo estatístico de probabilidades. Então, quando a gente trabalhou ali probabilidade no colégio, né, análise combinatória, arranjo, permutação, combinação, ou até na faculdade ali, né, que tem uma cadeira, principalmente para contábeis, não é por um motivo aleatório, porque em algum momento a gente vai precisar dessa situação, tá? Então, como eu disse, é um trabalho que exige, às vezes, uma demanda grande de informações. Eu posso comparar, não estou dizendo que é igual, mas dá uma similaridade que nem é a contabilidade de custos, tá? Porque a contabilidade de custos envolve inúmeras informações para eu montar o custo, né, num serviço ou de uma atividade, tá? Ou de um produto. O atuarial mais ainda, porque ele vai trabalhar no mercado financeiro, ele envolve dinheiro do futuro, né? O que vai acontecer. A contabilidade de custos envolve o que já aconteceu. Mas, assim, a similaridade que eu digo em relação a buscar informações, a montar tabelas, a projetar, a dividir, a ratear, é semelhante, é um trabalhão. E isso tu pode dizer, né, Zanquete, que custos é trabalhão, né? Verdade. Não, isso aí.
tá? Prosseguindo aqui, tá? Vamos ver quem é que mandou aqui. A Carolina dizendo que conseguiu chegar, beleza, seja bem-vindo, Carolina. Então, aqui seguindo os exemplos, né? Aquele anterior ali, então, foi uma seguradora, agora num plano de previdência, seja ela previdência pública, tipo INSS, ou IP no estado, ou no caso aqui de Bento, o FAPS Bento, né? Mas eles são semelhantes, tá? Ou até numa previdência privada que a gente contrata, né, para ganhar um pouco mais quando se aposentar, o atuário ele faz avaliação, né, atuarial que resulta em um parecer atuarial realizado para dimensionar a situação financeira daquele instituto. Então, a Morgana, está me escutando, Morgana? Sim. Tá, a Morgana agora, que ela, eu sei que ela é funcionária pública de Bento, ela sempre vai ser a nossa auxiliar para consultas de FAPES Bento. Tu contribui com o FAPES Bento, né? Sim. Uhum. E tu acompanha a situação lá financeira do FAPES? Não estou conseguindo. Antigamente eu até dava uma olhada, agora não consigo mais. Ah, sim. É que a Morgana trabalha na saúde, né, pessoal? Então, você sabe que a saúde nos últimos 2 anos está uma correria, né, Morgana? Horrível. É, Quando a gente acha que a coisa vai estabilizar, dá uma não é fácil. balançada aí Mas, e assim, tem ó, que correr de novo. Tem um conselho de gestão, né, do FAPES Bento, assim como tem do IP, do INSS, composto ali por vários integrantes ali que contribuem, né, para aquele fundo. Vão verificando quantos estão entrando, quantos estão saindo, qual que é o salário médio, qual que é o salário maior, o teto, tá? Então, o atuário tem que trabalhar sempre com essas projeções. No FAPES Bento aqui, nós temos um contador, né, que é o responsável pelo FAPES, que diretamente trabalha com isso, tá? Com essa questão da ciência atuarial aí, que está vinculado lá na folha de pagamento do município. Tá? Claro que isso aqui eu falando da esfera pública. Tá? Quem trabalha com previdência particular, previdência privada, seja num banco ou numa corretora, vai ter um profissional atuarial ali pronto para trabalhar isso. As grandes empresas, elas têm um atuarial para seguros, um atuarial para previdência, outro atuarial para outras situações aí, tá? Para não deixar tudo num, claro, quando é muita gente, né? Muitos planos envolvidos ali, tá? Mas basicamente na previdência, esse trabalho do atuário é justamente para evitar que falte dinheiro e que o pessoal consiga contribuir para uma melhoria. Então, toda vez que vocês escutarem um noticiário assim, governo quer aumentar a alíquota da Previdência, seja do INSS, do IP ou do município, com certeza teve ali, em algum momento, tem uma avaliação e um parecer do profissional atuarial para aquela alíquota ali ter aumentado 1, 2, 3, 10% às vezes. Não é só sonhar com um percentual e colocar, tem que ter todo o embasamento atuarial para aquele plano de previdência. Certo? Tranquilo por aqui, pessoal? Alguém quer fazer um comentário sobre esses exemplos aí de corretor e previdência? Do jeito que o pessoal está tranquilo. Baldiceira, tu paga a previdência? Oi! Olha, tu sabe que o gerente da minha conta falou comigo, disse que eu tenho que fazer, porque eu tenho interesse em fazer uma previdência privada para daqui 30 anos, quando eu me aposentar, eu tá pelo menos bem de vida, né? Não, bem de vida tu já tá agora, né? Tu quer ficar melhor de vida. Eu tô quase milionária. Não, eu tô de vida, no caso, devendo também, né? Que é o principal. Vamos ver aqui. Não, é isso aí, pessoal. Beleza. Sabrina, tudo bem? Tá me escutando? Sim. Tu contribui para a Previdência? Não. Ué, mas tu não trabalha em carteira assinada? Ah, sim. O INSS é uma Previdência, né? Sim. E tu acompanha lá os cálculos atuariais do INSS para saber se tu vai ter o dinheiro quando se aposentar? Não, não acompanho. Não, isso é comum, tá? Não é a tua exceção. Porque às vezes, né, a gente tem isso por natureza, de só verificar a coisa no último momento ou após o último momento. Tá aí os alunos mesmo que postam trabalho depois dos prazos, né, ou que vão mandar o TCC na última semana, mas tudo bem, tá? Não tem mistério.
Então, é a mesma coisa aqui nessa questão, né? A gente que está envolvido em algum plano de previdência, que todos nós temos que estar, né? Senão a gente não se aposenta, a não ser que ganhe na Mega Sena. E o seguro, que nem todos precisam de seguro, ou necessitam de seguro, mas se vai contratar, tem que entender também que aquele valor não chegou ali numa clarividência, né? E sim num cálculo atuarial. Lembrando que somente o atuário, né, esse profissional, pode assinar como responsável técnico todos os balanços contábeis das empresas de seguros e de capitalização. Então, isso é regra, tá? Claro que depois a gente vai ver quem é que pode ser atuário, mas se eu tenho essa responsabilidade técnica, é ele que tem que assinar os balanços das empresas de seguro e de capitalização, tá? Então, isso é legislação, certo? Beleza. Além disso, também é obrigatória a assessoria do atuário na direção, gerência, administração, fiscalização, orientação às atividades técnicas, tá? Da onde? Das empresas de seguros, financiamento e capitalização, previdência social, tá? Entre outros. Ou seja, o profissional atuarial, ele não basta simplesmente assinar, fazer os cálculos, assinar, ele tem que orientar, gerenciar, fazer todo aquele espaço, aquelas ações que possibilitam, tá, a melhoria técnica, tá, e da atividade dessas empresas onde ele está envolvido. Então, como eu disse, não é só calcular e deu, tá? Não, tem uma responsabilidade grande, assim como o contador, como o gestor financeiro, como como é que você chama, Morgana, quando quem fala logística? O teu é tecnólogo, né? Isso. Isso, então isso aí é gestão financeira e logística tecnólogo, tá? Então, as funções, né? É um resumo das funções do profissional atuarial, tá? Então, aqui o slide segue ainda com essa base forte, é importante esse material, isso aqui para depois para atividade prática, mas daqui a um pouco eu já vou explicar ela, tá? Então, qual é que é o centro de atuação do atuário, tá? Análise e consequências econômicas do risco. Então, não é só calcular a probabilidade de risco, de perda, não, tem que ver as consequências econômicas, ó, que é um fenômeno futuro, aquilo que eu falei, e o que é pior, né? Aleatório, ou seja, ele não se repete todo ano. Às vezes nunca se repete, até o momento que dá um problema na economia. Tipo, ninguém imaginou que ia ter uma pandemia, né? Que ia afetar todo mundo. Bom, pandemia afeta o mundo todo, né? O planeta todo. Mas que ia ser de forte impacto e que ia ter essa durabilidade aí de 2 anos, né? O que acontece? É semelhante a um vulcão, né? Às vezes tem vulcões aí que ficam, né, 10, 20, 30 anos, às vezes mais, sem se manifestar, até que uma hora eles explodem e tem a catástrofe ali. Tá? Então, o trabalho, reforçando, né, o trabalho do atuário é ver o futuro e todas as suas possibilidades aí. Para quem é fã, né, da cultura pop, é que nem o Doutor Estranho, lá com a Joia do Tempo, vê infinitas possibilidades no futuro, né? Muito bem. Então, aqui o que é que eu vou usar? Ó, estatística, cálculo de probabilidades, matemática financeira e a demografia, né? Demografia lá da geografia, né? Estudar a população, né? Então, muitas informações do IBGE. Então, a gente vai ter algumas atividades de risco nas próximas 2 aulas que vocês vão ter que buscar informações do IBGE sobre a população ali do município, ou algo mais específico de determinada região da cidade, para a gente calcular as nossas projeções e possibilidade de risco atuarial. Tá? Então, para quem lembra lá da média ponderada, média harmônica, desvio padrão, moda mediana, tá? Isso aí vai voltar. Claro, juros compostos, simples, né? Mas a maioria é compostos, e a questão ali dos nossos gráficos estatísticos de probabilidade. Então, para quem gosta de desenhar, fazer gráfico, calcular, próximas 2 aulas serão, né, as 2 aulas show de bola. Né, Alana? Tu que é fã do cálculo, né? Sim, eu gosto. Muito bem, ainda mais tu trabalha na folha de pagamento, certo? Não, eu sou metida mesmo, tio Ali. Eu gosto de calcular, então eu fico achando problema sempre.
Desde que tu não atrapalhe, ser metida é buscar conhecimento, né? Isso, com certeza. Muito bem. Então, continuando aqui. Bom, então isso aqui a gente vai voltar nas próximas aulas, tá? Mas só para deixar um gostinho aqui de cenas. Então, a gente vai, tipo, como é que eu vou calcular um grau de possibilidade de ocorrência de um evento? Casos favoráveis contra casos possíveis. Então, aquela história, tá? Numa família onde o pai tem olho verde e a mãe tem olho castanho, qual a probabilidade dos filhos nascer com olho azul, tá? Claro que esse exemplo que eu dei aqui é uma probabilidade baixa, muito rara, né? Mas pode. Então, casos possíveis são todas as possibilidades que existem. E casos favoráveis são aqueles que a criança vai nascer com olho azul. Então, vai dar um percentual, tá? Por exemplo, aqui, ó. Qual o grau de possibilidade do Grêmio ganhar o jogo de hoje à noite? Então, quantos resultados possíveis tem? Eu tenho 3, né? Uma vitória, um empate e uma derrota. Desses aí, quantos são favoráveis? Só a vitória. Então, é 1 dividido por 3, 0,33%. Essa é a possibilidade de ocorrência desse evento. Claro, isso de maneira matemática, exata. Agora, se eu colocar fatores como a qualidade dos atletas, a interferência da arbitragem, as condições climáticas ou do gramado, geográficas, né, como citei antes, pode ser que não seja 1 para 3, seja 1 para 6, não, para 3 vai continuar, mas seja 0,5 para 3, 0,2 para 3, e por aí vai, tá? Mas a gente vai trabalhar bem essa parte prática nas próximas 2 aulas. Então, não perca as próximas 2 aulas, né? Mas, claro, se não puder, vai ficar gravado, tá? Então, a estatística tem, né, um papel fundamental nessa análise do risco, que é os nossos assuntos da semana que vem e outra, né? Então, a gente tem que saber, quanto maior o risco, maior o valor do prêmio, ou seja, maior eu pago para ter aquele seguro. Então, voltando no exemplo ali, uma pessoa já de uma idade avançada, tipo o tio Ali, assim, com 65 anos de idade, quase, tá? Apesar de estar bem cuidado, né? Não tem nem cabelo branco, na verdade, nem cabelo preto também, né? Eu já tenho uma idade avançada e, estatisticamente, pelo próprio IBGE, a vida útil do brasileiro, né? A vida, enquanto aqui no Brasil, é em torno de 62, 63 anos para homens. Então, eu já estou acima, né, dessa idade. Então, lógico que se eu quero fazer agora um seguro de vida, eu vou ter que pagar mais para poder subsidiar e pagar o valor que eu vou receber. Ou eu não, né? Mas os meus dependentes vão receber após o meu falecimento, tá? Então, vai ver, tipo assim, a cidade tem muitas mortes por crimes, por exemplo, mortes violentas, ou a minha família tem alguma doença congênita que passa de pai para filho, de mãe para filho, tá? Entre outras situações aí, tá? Cálculo de estatística, certo? Tá? Então, aqui tem um exemplozinho, né? Ó. Por exemplo, ó, para a Previdência, um fator estatístico é a média de servidores ativos. Então, no caso do INSS ou de qualquer fundo de previdência, né? Eu tenho aqui, ó, quantos servidores efetivos eu tenho? 187, sendo a grande e imensa maioria mulheres e 24 homens. Tá? A idade média desses homens é 66, das mulheres 59. Tempo de serviço, né? O homem menos, a mulher mais, tá? E a remuneração média. Então, a partir dessas informações, tá? Você faz o cálculo. Claro que isso aqui era lá de 2007, tá? Mas o cálculo ele é parecido com esse aqui. Cálculo não. Alguns fatores considerados para o cálculo. Então, número de servidores ativos, a idade média desses servidores, o tempo de serviço e a remuneração salarial média, que, claro, vai ser a base de cálculo para receber o valor quando for se aposentar, né? Tem alguns fundos, o INSS tem um teto, tem um limite, outros não têm, né? Esses que não têm aí precisam de um controle mais rígido, porque vão pagar valores mais altos, dependendo do cargo que a pessoa ocupava enquanto ativo, tá?
mas é o futuro que a gente vai trabalhar mais na prática isso aqui. Temos algum exemplo de matemática financeira, olha aqui, ó. Título de capitalização, né? O título de capitalização nada mais é, né, do que um seguro, basicamente, tá? Então, R$200 de capital inicial, a taxa acumulada de janeiro a dezembro, ou em 12 meses, é 1,024, e juros da poupança 6% ao ano. Qual o capital final? Então, né, fazer o cálculo aqui daquelas taxas que a gente viu lá em matemática financeira e vai rever algumas durante a nossa disciplina. Então, para quem gosta de cálculo, vai ter estatística, vai ter matemática financeira e probabilidade, certo? Beleza. Então, a gente vai voltar com isso aqui quando for trabalhar os exemplos da semana que vem. Então, aqui tem, né, alguns base financeira, base biométrica, né, vai calcular isso, tipo a mortalidade, composição média da família, tá? E as financeiras, lógico, as taxas de custo daquele capital e principalmente a taxa de juros do mercado, tá? Aqui vai estar repetindo aqui, ó, ele trabalha com valor presente, com fluxo de caixa, tudo isso aqui a gente vê em matemática financeira, né, o VPL, né, o fluxo de caixa que eu falo aqui não é aquela demonstração gerencial do fluxo de caixa, nem a demonstração contábil, é aquela de matemática financeira mesmo, né, com as setinhas, né, setinha para cima entra dinheiro, setinha para baixo sai dinheiro, então a gente vai trabalhar isso aqui. Como eu disse, dá para fazer no Excel, tá? Não precisa ter uma calculadora HP financeira, nem científica, tá? Mas quem tiver, né, vai poder conferir se o cálculo está certo. Tem até essas calculadoras online, né, que na próxima aula eu vou dar mais uma dica para quem não sabe usar essa HP ou o próprio Excel também para fazer esses cálculos aqui. Então, aqui tem mais informações, a gente vai voltar, né, para os exemplos da próxima aula. Mas tem alguma coisa importante aqui, tem uns exemplos, tá? Então, olha aqui, só para vocês terem uma noção. Ó. Uma pessoa que em um plano de contribuição definida deseja receber durante 10 anos uma renda de R$900. Então, isso aqui dá para dizer que é uma previdência privada. Então, eu quero receber R$900 durante 10 anos mensalmente. Então, matemática simples, ela tem que ter R$108 mil ali aplicado ou disponível para que ele possa receber isso. Então, qual que é o prêmio do seguro? Tá? É essa situação. Ou qual que é o valor da capitalização? Tá? Então, é basicamente cálculos desta forma que a gente vai estar fazendo nas próximas aulas. Tá? E aqui entra a potência, tá? Então é preciso saber que vai entrar a taxa de juros, deixa eu voltar. Taxa de juros, valor, entre outras situações, tá? Que a gente vai focar mais semana que vem, tá? Então, esses exemplos aqui, vocês podem até dar uma conferida, mas a gente vai voltar a trabalhar esses exemplos e outros, né? Ao vivo na próxima quarta-feira. Certo? Então, aqui de novo tem um resumo, né? Que o curso de graduação em Ciências Atuariais, que já tem no Brasil há algum tempinho, aí 10, 15 anos, tá? Claro, é novo, né? 10, 15 anos é coisa nova, tá? Então, atua em seguradora, fundo de pensão, operadoras de saúde, mercado financeiro, capitalização, sorteio. Ó, o pessoal que compra aí o Telecena, que compra... Mas esse aí que tem no domingo aí, nem lembro, né? Ô, Edmar, tu que compra os títulos aí no domingo aí para ver o sorteio na televisão, qual é que é o nome daquele sorteio ali? O Edmar nem viu, tá dormindo. Hértel, tu que compra. Trilegal, né? Olha aqui, o pessoal soprou já aqui. Então, Trilegal, entre outros, né? Todos eles têm um profissional atuarial para fazer esses cálculos, né? De prêmios que serão divididos entre os sorteados ou os beneficiários, tá? Pelo também, né? Alguns bancos, certo? Trabalham com o seu próprio atuarial justamente porque ou tem a previdência privada, mas diretamente eles estão envolvidos no mercado financeiro, né? Banco é igual ao mercado financeiro praticamente. Bom, aqui nós temos a deixa para a nossa atividade de hoje, né? Então, essa profissão de atuário, ela é regulamentada
pelo Decreto-Lei 66408, de 1970. Tenho quase certeza que ninguém tinha nascido em 70 dos que estão aqui na aula hoje. Né? Pelo que eu vi ali no cadastro de vocês, ninguém tinha nascido em 70. Tá? Então, ali fala, tá? Tem que atender certas regras e estar inscrito no IBA, né? Que é o Instituto Brasileiro de Atuário. Assim como para ser pro profissional de contábeis, ser auditor, né? Trabalhar com auditoria, ele tem que estar, né, inscrito no IBRACON, certo? E ainda ter aquela prova e a capacitação constante, né? A mesma coisa que para o atuarial, né? Independente se ela é de contábeis ou se é das próprias ciências atuariais, ele vai ter que ter essa inscrição nessa prova de habilitação aí, claro, mais o CPA, né? Que eu falei, que é aquele outro certificado, tá? Esse aqui acho que é uma das faculdades que tem esse curso de ciências atuariais. Tinha na época desse slide, né? Mas hoje tem bem mais aí no Brasil. Pessoal, então, desculpa, sobre esses slides, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, um testemunho? Não, prof. Bem tranquilo. Tu tem seguro? Tu tem seguro de carro? Muito bem. E como é que tu sabe se o valor que tu paga é condizente com o teu risco? Eu pego o que mais em conta, né? Vou tentando o mais barato, né? Sim, mas tu já questionou como é que ele chegou nesse valor aí? Ele leva em conta um monte de coisa, né? Tudo Primeiro, bem. se é só tu que usa, né? Porque primeiro que meu seguro tá no nome do meu pai, né? Já começou aí, né? Qual o risco maior? Teu pai dirigir ou tu dirigir? Eu, né? Mas só eu que ando, né? Mas... Sim. Não, é isso aí, né? Então, assim, nós, né, independente do curso, estamos estudando certas coisas aí que acontecem no dia a dia, nós não podemos, às vezes, aceitar calado valores que nos colocam à disposição, né? Então, que nem quando eu trabalho com alguns aí a questão de administração financeira, né, gestão financeira, a gente não pode chegar num banco e tentar um empréstimo, financiamento e aceitar todas as cláusulas, sem pelo menos perguntar como é que ele chegou naquela taxa de juros ou como ele chegou no cálculo de um prêmio. A gente tem que verificar, até para ver se o que o tio Ali falou está certo, né? Porque às vezes eu posso estar inventando aqui e não ser a realidade. Então, a gente tem que questionar. Não sei, o Edmar, uma vez, né, Edmar, queria lá brigar com o gerente, que a taxa de juros estava errada, não sei se ganhou ou perdeu, mas ele tinha lá o conhecimento que tinha trabalhado em aula, foi lá e fez, né? Então, essa é um dos motivos da gente estar aprendendo assuntos durante a nossa vivência, né, num curso de graduação. Certo? Bom, pessoal, uma coisa que eu não falei no início, tá? As nossas aulas, elas não vão durar das 7 até as 22 horas, né? 19 e 22, a gente vai ter um momento ao vivo, como está tendo aqui, e então, 8h30, 9 horas, a gente vai estar terminando para vocês fazerem as atividades ou questionarem, tá? Eu vou ficar online até as 22 horas, mas não vai ser sempre de vídeo, tá? Então, agora, como hoje é o primeiro dia, a gente está se conhecendo, está dando aqui o direcionamento do curso, da cadeira, tá? A gente vai agora mostrar como fazer já a primeira atividade prática, né? Para já valer 10% do grau A. Tá? Ou seja, essa nota aqui, essa atividade já vai valer 1 ponto no grau A. Tá? Vale 10, né? Com peso de 60% no geral da cadeira, e essa aqui já garante 1 ponto no grau A, ou seja, 10% da nota do grau A. Terão mais 2, tá? Valendo uma 20% e uma 10, envolvendo ali os cálculos de risco, e 60% da avaliação do grau A naquela data que tem no cronograma. Aí fecha o grau A. Então, toda semana, praticamente, a gente vai ter atividade. E a atividade de hoje, então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, é o nosso glorioso Decreto 66408 de 70, esse que a gente acabou de falar aí,
que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de atuário, tá? Que já tinha sido regulamentado por um decreto de 69, e esse aqui atualizou, e está em vigor. Então, lá no Moodle e também no WhatsApp, tá? Eu botei o link lá do site do governo federal, que tem toda a legislação, mas o link especificamente para esse decreto. Também em PDF aqui está disponibilizado esse decreto para vocês. Certo? O que é que acontece? Ó? Ele não é grande, então vocês podem ver, ó, tem 5 folhas, tem, deixa eu ver quantos artigos aqui, 20 e poucos artigos, 22 artigos, tá? Tem nenhum mistério. Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que... Ó, tá chovendo em algum lugar aí? O pessoal está fazendo trilha sonora da novela de rádio, né? Mete os papéis, uma folha ali para dizer que está chovendo. Tá? Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ler esse decreto, tá? E fazer um resumo indicativo, tá? O que é um resumo indicativo, tá? Eu já... Para quem trabalhou no semestre passado, a auditoria 2, com o tio Ali, já fez um resumo indicativo, naquela época foi sobre auditoria nas disponibilidades, né, se não me engano, mas o resumo indicativo é fazer o quê? Como o nome diz, um resumo, né, da legislação, porém de forma indicativa. O que seria de forma indicativa? As informações mais importantes do texto, ou seja, as informações mais importantes do nosso decreto 66408, tá? E eu também disponibilizei aí no Moodle e no WhatsApp, tá? E estou projetando aqui para vocês dicas, né, de como fazer esse resumo indicativo. Pode ser que seja a primeira vez que vocês estão fazendo, tá? Ou esqueceram de como fizeram lá em Auditoria 2. Mas uma dica quentíssima, né? Ele tem que ser, ó, direto, sucinto e claro, sem enrolação, sem situação. Então, no máximo ali 3, 4 parágrafos, tá? Se precisar de um quinto, mas não passe em 5 parágrafos, tá? Claro que cada parágrafo ali vai ter que ter, né, o contexto, então não é só para colocar tipo assim, ó, deixa eu abrir o decreto aqui de novo, ó, tá? Não é para colocar tipo assim, ó, bacharéis em ciências contábeis e atuariais. Não, eu não quero isso aqui é um item, eu quero que vocês escrevam no parágrafo, tá? Para exercer a função de atuário, é necessário a graduação em ciências contábeis ou ciências atuariais, tá? E assim vai. Tá? É um texto, não é só subtítulos das partes mais importantes do decreto-lei. Então, aqui tem dicas, tá? Então, tem que ler, entender o que foi dito, tá? Então, dá para vocês ir marcando aqueles assuntos que são mais importantes, né? Selecionando, filtrando, para depois escrever. Não quero começar já escrevendo ele, tá? Selecione aqui no meio do decreto o que vocês acham importante citar. Eu acho que tem que citar aqui qual é que é a graduação mínima exigida, tá? Eu acho que tem que... por exemplo, aqui, ó, tem que ser brasileiro ou estrangeiro, né, para dizer que não é só brasileiro, que tem que ter 3 anos no mínimo no cargo de atuário, tá? E assim vai, tá? Na opinião de vocês, tá? Não é na minha opinião, na opinião de vocês, o que vocês consideram importante no decreto-lei, tá? Então, aqui tem as dicas, tá? Ó, separou, né? Sempre usar uma linguagem simples, sem ficar enrolando. A pessoa que vai ler o trabalho de vocês, no caso vai ser eu, mas vamos imaginar que seja outra pessoa. Ela tem que ler aquele resumo de 3, 4 parágrafos e entender o que está escrito na lei, ou pelo menos saber os pontos mais importantes que estão escritos na legislação. Então, aqui tem um exemplo bem claro, tá? De não enrolação. Então, por exemplo, assim, ó, tem uma frase, ó, a couve, alface, espinafre, acelga e outros hortaliças de folhas verdes oferecem nutrientes fundamentais para uma alimentação saudável. Então, dá para resumir essa frase em hortaliças de folhas verdes oferecem nutrientes fundamentais. Então, ó, o que era 2 linhas virou 1 linha. Isso é um resumo indicativo. Tá? Eu posso pegar aqui um parágrafo, né, tipo esse terceiro aqui, que tem 3 itens, ó, e resumir em 2, 3 linhas a partir das informações importantes, porém, né, de forma clara e concisa, não ficar lá
tu está falando uma coisa que um pouco já está falando outra, certo? Então, pessoal, vocês podem fazer isso aqui em Word, tá? E postar ali no Moodle em Word, ou se quiser transformar em PDF e postar, tá? Ou se quiser fazer à mão, escanear depois e postar, ou tirar uma foto, tá? O Moodle, ele consegue absorver, né, textos grandes ali, tamanhos grandes, para a postagem de vocês, tá? Então, sobre o resumo indicativo, que é essa primeira atividade aí que vale 10% da nota do grau A. Perguntas? Ainda não. Resumindo, a gente vai transformar o decreto de 5 páginas em 5 parágrafos. Até 5 parágrafos, pode ser? Até 5 parágrafos. Se tu tiver um senso de resumo grande e consiga contemplar ali, num parágrafo de 5, 6 linhas, todo o decreto, tudo bem, né? Haja senso, né, de resumo. Olha, tem gente que resume um filme ou um livro em 2 palavras, né? Então, é por aí, né? Aquele livro lá do A Insustentável Leveza do Ser, que tem quase 1000 páginas, que depois virou um filme de quase 3 horas. Dá para resumir ele, não sei se vocês já leram, mas eu li, né, e assisti o filme também, há muito tempo, claro, mas eu resumo assim: pessoa solteira de mal com a vida. Então, a história do livro é mais ou menos esse resumo aí. Ele conta toda a parte, claro, né, isso é uma brincadeira, mas ele conta toda uma parte, né, de ansiedade, depressão, né, de não ter uma família, não sei o quê, num livro de 1000 páginas. Então, é um resumo, tá? Claro que isso aqui é um exemplo, né, até para descontrair, mas é isso que você tem que fazer mesmo, tá? Ler o decreto-lei, separar as principais informações e fazer um resumo de até 5 parágrafos. Não é 5 páginas, tá? 5 parágrafos, pode ser uma página. Lembrando que, tá? Eu sempre falo aí para o pessoal que está no TCC ou no relatório de estágio, que, segundo a BNT, né, as normas técnicas, um parágrafo ele não pode ser muito curto, ter 2 ou 3 linhas, nem muito grande, ter 10, 11 linhas, tá? Então, um parágrafo ideal, não estou dizendo que tem que ser, mas um parágrafo ideal é de entre 5 e 7 linhas, tá? Que dá para quem está fazendo a leitura ler, entender e, se for o caso, recomeçar e não ser cansativo, tá? Mas, né, não é proibido fazer um parágrafo de 1 linha ou de 12 linhas. Mas o ideal, segundo a BNT, é de 5 a 7 linhas, um parágrafo, tá? Desde que atenda as questões aqui de clareza e concisão do assunto, tá valendo. Mais alguma coisa sobre o resumo indicativo? Para quem fez a auditoria 2, né, e fez esse trabalho e postou, pode ir lá resgatar o seu trabalho e verificar como vocês fizeram na época, tá? Porque todos, a grande maioria foi muito bem naquele trabalho, e tem muitos alunos que estão nessa cadeira aqui também, tá? Mas quem tiver dúvida, né, o WhatsApp, tá? E-mail, telefonema, telegrama, a gente está aí para ajudar vocês. Data limite para postagem, até às 22 horas da próxima quarta-feira, dia 20 de outubro. Então, a gente já vai terminar aqui, ó, 8h30, vocês vão ter aí 1h e 20 para fazer isso. Então, é tranquilo, já deixa tudo pronto, né? Não precisa, né? Deixa amanhã ou final de semana para dar aquela última revisada e postar. Então, aproveita esse horário, tá? Para fazer isso, porque eu também vou estar online aqui, se for o caso, para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, esse é o resumo indicativo, primeira atividade. Antes que vocês perguntem, tio Ali, se eu não postar até as 22 horas da próxima quarta-feira, o que acontece? Vou perder ponto? Sim, né? Com certeza. Mas não vai estar fechado, tá? Quando eu trabalho, isso é minha metodologia. Quando eu trabalho com disciplinas de 30 horas, que são rápidas, eu não consigo dar prazo maior para vocês fazerem, tá? Vocês podem perder o prazo, mas podem postar até o último dia de aula, tá? Que nem a gente fez em laboratório de práticas contábeis aí, que alguns de vocês estavam. Claro que a cada minuto que passa do horário limite, vai tendo um desconto na nota, para valorizar quem cumpriu o prazo.
Então, se o tio Ali postou até as 22 horas, eu posso ganhar um 10. Agora, se o Maradona postou às 22h10, ou às 23, ou uma semana depois, e o trabalho está excelente, ele vai tirar menos que 10, porque perdeu o prazo para postagem. Tá? Então, fica aberto. Eu sei que tem alunos que gostam de deixar tudo para a última hora, né, Débora Luiza? Mas tá valendo. Sabe que vai ter o desconto, mas, né, cada um faz a sua agenda. Pode ser que surja um problema e não consiga postar, então também beneficia esse tipo de aluno aí que tem algum imprevisto, certo? Então, vamos tentar cumprir os prazos para garantir já a nota, porque isso aqui é 10 aulas, aliás, 9 aulas, né? Passa rápido. E eu sei que vocês têm outras disciplinas, né? Outras matérias aí tão importantes, ou até mais, do que contabilidade e cálculo atuarial. Alguma pergunta mais, pessoal, sobre a disciplina, sobre a atividade, sobre o que a gente comentou hoje? Tudo tranquilex. Tenho 23 alunos na sala aqui, de 30, está uma boa média. Tá? Ainda não, Débora? Não. Quando eu começar a ler, quem sabe? Tá. Ô, Débora e Edmar, eu já falei sobre o TCC que você tem que enviar? Não, nos últimos 2 minutos eu não acho. lembro, tá? Mas tudo bem. Ô, professor, eu tava pensando quando é que vai ter aula de TCC para o professor me cobrar o TCC, porque eu nunca ouvi o senhor me cobrar. Mas como é que eu vou cobrar se eu não tenho material, né? Mas tudo bem. Não, eu até tenho Não, material, vou te mandar. A parte prática aí para montar os gráficos, as tabelas, você tem que me mandar, né? Como é que estão os questionários, Débora? Tranquilo? Tá. Só falta responderem. Só falta o pessoal responder. Não, tá bom. Só falta me responderem. Você sabe que quando eu estava fazendo o meu TCC, o professor orientador perguntava assim, tio Ali, como é que está o TCC? Está pronto, só falta digitar. Então, vocês, né, estão nessa mesma levada aí, né? Está tudo pronto aqui, só falta agora digitar e botar no papel. Estou na cabeça. Então, pessoal, se não tem mais nada sobre a disciplina, vou desligar aqui, parar a gravação.